atuais é muito comum a gente ouvir falar sobre bullying em vários meios de comunicação, né? Então, se você assiste um programa de TV, uma revista semanal, mesmo na internet, em jornais, infelizmente é bastante comum nós encontrarmos diversos relatos de crianças que têm passado por essa experiência, né? Quando se fala de bullying, a gente fala na realidade de um fenômeno que cientificamente tem sido estudado há pouco tempo, porque a gente tem aí relatos mais ou menos a partir da década de 70, 80, principalmente em função de um incidente onde houve o suicídio de 3 crianças, e a partir dali então houve uma maior preocupação em entender o que estava acontecendo, né? No Brasil, principalmente, nas décadas mais recentes, agora na última década e nos últimos anos, a gente tem tido uma maior, talvez, divulgação e uma maior preocupação com esse fenômeno, né? Então, lógico que a gente tem casos menos graves, entre aspas, no sentido de crianças que desenvolvem algum tipo de problema e que vêm a demonstrar isso mais rapidamente, o que ajuda, de repente, os pais buscarem uma solução, mas não é incomum também encontrarmos, inclusive, relatos de suicídio de crianças e jovens aí, em virtude das consequências do bullying, né? Dentro disso, é bom a gente diferenciar aquilo que é bullying do que poderia ser uma brincadeira saudável, né? Muitas vezes essa é uma da crítica que a gente ouve, assim, em relação, principalmente no senso comum, das pessoas dizerem assim, no meu tempo isso acontecia e não tinha problema algum, ou quando eu estava na escola tinha essas brincadeiras e ninguém morria por isso, mas fato é que agora está morrendo, se é que não morria naquela época, né? Então, creio que um aspecto importante seja diferenciar a questão histórica também, todas as mudanças pelas quais a gente tem passado na sociedade e que vem culminando em formas diferentes aí de se ver as coisas. Mas a questão é a consequência que isso traz para essa criança, né? E hoje em dia a gente tem aí uma questão que não existia de forma tão profunda naquela época, que é a divulgação rápida de informações via internet, e não só de informações para quem busca acesso, mas também de divulgação de situações constrangedoras, né? Então, nos dias de hoje, uma brincadeira que poderia ser algo que acabasse e passasse despercebido, se alguém filma aquilo ou consegue por meio de celular transmitir isso para várias outras pessoas, publicar isso em algum site, em pouco tempo isso pode, da mesma maneira que alguns vídeos tornam pessoas celebridades instantâneas, vamos dizer assim, eles também podem ser responsáveis por gerar aí algum tipo de problema mais grave para uma criança, um adolescente, um jovem aí, que venha participar de uma situação que depois traga algum constrangimento, algum tipo de consequência com o qual ele não se sinta tão bem. A escala de avaliação do bullying escolar, então, surgiu como uma ferramenta que visa aí auxiliar os profissionais que trabalham na área de educação, sejam eles pedagogos, coordenadores, professores, inclusive, ou até mesmo psicólogos dentro do ambiente escolar, que já tenham algum indício de que exista o fenômeno do bullying ocorrendo naquela sala ou naquela escola, ou até mesmo que queiram investigar esse fenômeno por não terem dados mais concretos aí a respeito da existência ou não disso, né? Então é uma escala que ela pode ser preenchida pela própria criança ou adolescente. A gente padronizou, fizemos estudos aí com crianças a partir dos 6 anos de idade até os 20 anos. Então a gente pegou um público aí amplo nesse sentido. Em virtude disso, pode ser que crianças menores tenham ainda alguma dificuldade de leitura ou de compreensão de alguma daquelas palavras que constam na escala, e diante disso o próprio profissional pode auxiliar no momento de aplicação, ajudando a vivendo as questões para a criança e ajudando até mesmo ela na parte de assinalar as respostas que ela precisa. É importante a gente colocar que não é um instrumento diagnóstico, muito menos um teste psicológico, tá? Então, o objetivo da escala é fornecer indícios de que aquela criança está sendo vítima ou até mesmo autor de bullying. Então, não necessariamente fornecer um diagnóstico comportamental ou trazer características que se configurem com a ideia de um teste psicológico. É por esse motivo que a escala pode ser utilizada por diversos profissionais da educação, né?
E essa, inclusive, uma questão que foi pensada no momento de criação do instrumento, pelo fato de que, infelizmente, muitas escolas não contam com a figura do psicólogo. Então é muito comum nas escolas a gente ter um núcleo ali, muitas vezes a gente tem um coordenador que é responsável, coordenador pedagógico, temos ali profissionais que pela própria formação são pedagogos. Uma figura que tem crescido muito nesse ambiente também é a figura do psicopedagogo, mas psicólogo mesmo, até por uma questão de legislação, a gente não tem tão presente, pelo menos na quantidade que deveria ter, e da forma que deveria ser no ambiente escolar. É por isso que a escala ela visa identificar possíveis autores ou vítimas por meio da pontuação que é obtida a partir das respostas que são dadas, mas não fornecer um indício de que aquela criança realmente está sendo vítima ou está sendo autor de uma forma taxativa. A ideia é que os resultados sejam utilizados para uma investigação mais profunda, que a pessoa, o profissional, possa, a partir dali, fazer alguma ação que realmente esteja dentro da sua área de atuação, ou até mesmo encaminhar para um psicólogo, para alguém que possa vir a fazer um trabalho mais específico com aquela criança aí, em virtude dos resultados que eu encontrar com a aplicação da escala. Apesar de não ser um teste psicológico, até pelo padrão de qualidade que a Vetor adota, nós optamos por revisar todos aqueles estudos que comumente nós utilizaríamos em outro instrumento que fosse diretamente voltado para psicólogos. Então, dentro disso, foram feitos estudos de precisão, foram feitos alguns estudos de validade, levando em consideração alguns aspectos que a própria teoria nos traz a respeito da incidência de bullying muitas vezes ser maior diante do sexo masculino, de algumas diferenças que podem existir, por exemplo, entre alunos de escola pública, escola privada, esse tipo de coisa. Então, dentro disso, nós buscamos, ainda que não seja um instrumento categorizado como um teste psicológico, realizar estudos que realmente tornasse o instrumento confiável, dentro do padrão que nós adotamos para outros instrumentos científicos, e que permitisse assim que o profissional tivesse segurança dos dados que ele obtém por meio da aplicação do instrumento. As pesquisas foram realizadas a princípio em São Paulo, Santa Catarina e Brasília. Então nós tentamos pegar públicos de cidades diferentes. Nós temos desde cidades onde houveram crianças participantes que tinham 2.000 habitantes, a cidade inteira, e muitos em zona rural, inclusive, até polos maiores aí de desenvolvimento, como é o caso de São Paulo, embora a gente tenha interior de São Paulo na pesquisa, e também a própria população de Brasília. Então a ideia foi buscar tanto construir um instrumento de uma forma que ele tivesse propriedades psicométricas e que essas propriedades fossem adequadas para que a gente realmente tivesse um instrumento aí confiável do ponto de vista técnico, principalmente por ser um instrumento sensível que avalia um tema delicado e que está relacionado aí a uma área que tem uma extrema importância de trazer resultados que realmente possam trazer algum tipo de ação por parte dos profissionais aí que venham a utilizá-lo. Um fato que é importante também é a gente pensar até que ponto um autor também não é vítima. Vítima não necessariamente do bullying enquanto as ações que ele próprio pratica, mas vítima de algum outro tipo de problema que ele esteja passando ali na vida dele, isso na própria residência ou em alguma outra situação, e que pode levar até de repente a esse comportamento de vir a descontar, vamos dizer assim, isso em outros, ser inclusive uma defesa que ele usa para lidar com coisas ali que ele não está tão preparado. Dentro disso é importante mencionar que quando a gente fala de bullying, a gente está falando de um tipo de violência que ocorre de uma forma contínua. Então não é porque houve uma brincadeira hoje ou daqui a alguns dias com uma determinada ou outra criança específica que aquilo se configura como bullying. Quando que a gente vai considerar esse fenômeno? Quando essa violência ocorre de maneira repetida, sendo praticada por uma ou mais pessoas direcionada a alguém específico, isso independentemente do motivo que essas brincadeiras tenham sido geradas. Então pode ser em função de alguma característica física, seja por essa criança ter mais ou menos peso do que o comum, pode ser por essa criança ser, ou adolescente, ser parecido com algum personagem de algum filme, ou alguém identificá-lo
com algo nesse sentido, até mesmo em função da sua própria cor, da sua cultura, do sotaque que essa pessoa pode ter, em função de ter vindo de alguma outra região, estar numa região que tem alguma diferença aí cultural. Então, quando isso ocorre de uma maneira contínua, frequente, e geralmente praticado por alguém maior e mais forte contra uma criança menor e mais indefesa, aí sim a gente configura a ideia do que a gente chama de um fenômeno como bullying. Até mesmo em virtude disso, a gente coloca que a escala ela deve ser aplicada a crianças que estejam há pelo menos 3 meses estudando naquela escola em específico. Por que 3 meses? Além dos pressupostos teóricos que a gente tem para seguir isso, existe a questão de já ter havido um momento de adaptação, dessa criança já estar inserida ali, seja de uma forma positiva ou não, no caso do bullying, dentro daquele ambiente escolar. Então, para que haja bullying, que a gente diferencie isso de uma simples brincadeira ou de um momento de descontração, que pode ocorrer também. A gente não pode também moralizar tudo e querer que a partir de agora, especialmente os mais novos, os adolescentes, passem a ter uma postura séria e rígida, sem brincadeira alguma. Então, a ideia é que esse fenômeno gere um prejuízo para uma pessoa, um prejuízo do ponto de vista das consequências, de tristeza, de constrangimento, de isolamento, até mesmo de se sentir inferior aos outros, algo que pode acontecer, mas que isso ocorra num prazo mais longo e de uma forma contínua, para que aí sim a gente possa considerar o fenômeno.